Bom, alunos, nessa aula aqui a gente vai ver os fundamentos da robótica, tá? Esses fundamentos da robótica é uma aula teórica, tá? Tem pouca prática, tem aplicações, mas assim, é mais para o conhecimento de vocês, certo? Seria a primeira aula, exceto o histórico. Eu tirei o histórico, mas devo postar com o histórico, tá? Ou eu devo postar um vídeo de histórico que eu posso achar na internet. Vamos lá. Bom, primeira coisa, definição do robô segundo a RIA, Robots Institute of America, tá? Ou seja, Instituto Americano de Robótica, tá? Robô é um manipulador reprogramável e multifuncional projetado para mover materiais, partes, ferramentas ou dispositivos especializados através de movimentos variáveis programados para desempenhar uma variedade de tarefas, tá? Essa é a definição da do Instituto de Robótica dos Estados Unidos, tá? Americano. Bom, isso é uma coisa que é bom saber, tá? Existem vários tipos de robôs, a gente pode dividir em dois tipos óbvios, né? Os móveis e os fixos, tá? O que a gente vai ver mais aqui são os fixos, tá? Os fixos têm mais aplicação na indústria, por isso que a gente vai ver. Móveis tem aplicações, tá? Mas tem as aplicações mais variadas, tá? Mas o fixo é o mais importante aqui, tá? Que a gente vai aprender a cadeia cinemática e tudo mais, tá? Bom, classificação, tá? Aí entra duas classificações, tá? Teve uma época que o Japão liderou essa questão de robô, tá? Eles são meio fissurados em robótica, tá? Então eles tinham essa Japanese Industrial Robot Association, né? JIRA, tá? E o RIA, Robot Institute of America. Então tem duas classificações, tá? A classificação do JIRA classe 1, seria dispositivo de movimentação manual, tá? Aí não chega a ser um robô, tá? Classe 2, robô de sequência fixa. Aqui já tem um certo automatismo, mas é só uma ele só faz uma coisa, tá? E seria quase um mecanismo. O que seria um mecanismo? Seria um equipamento que ele vai vai fazer, certo, o mesmo movimento sempre, certo? Então é como se ele tivesse uma programação mecânica, certo? E que você teria que mudar a estrutura dele para fazer o robô fazer outra coisa, tá? Aqui você tem um robô de sequência variável, aí você tem uma certa programação, certo? Robô de reprodução, tá? Que ele imita alguma coisa, então você pode fazer reproduz algum movimento, certo? Robô de controle numérico, tá? O CNC está aqui, certo? E o robô inteligente, tá? Aqui está o CNC e também tá todos os robôs que tem programação, tá? E o robô inteligente é aquele que tem um certo IA, tá? Tem alguns componentes em IA, né? No Robot Institute of America é mais simples, são 4 classificações, tá? A, B, C, D, tá? Eu achei mais lógico, tá? São dispositivos de manipulação com controle manual, é o mais básico, tipo A. Tipo B, dispositivos automáticos com ciclos pré-determinados, então você tem um ciclo, tá? Tipo C, programável e com trajetórias contínuas, certo? E o D, programáveis e capazes de adquirir informações do seu ambiente, tá? Esse daqui, o robô tipo D, tem aquele chamado robô colaborativo. Ativo, que é aquela robô que é capaz de trabalhar junto com o ser humano em mesmo espaço, sem aquelas grades de proteção, certo? Porque ele detecta se ele encostou em alguma coisa e para, certo? Se no meio do movimento ele encostar em alguma coisa, ele para. Então ele tem um sensor. Pode-se dizer que ele adquiriu informação do seu ambiente, tá? Esse aqui é interessante, tá? Bom, vantagens e desvantagens dos robôs, tá? Primeiro vantagem, aumenta a produtividade, trabalho em ambiente perigoso,
não precisa de conforto ambiental, certo? Trabalha continuamente sem cansaço em tarefas repetitivas, tá? Então não tem lera aqui, o robô faz, tá? Desvantagem, substituir trabalhadores humanos, isso aqui é uma desvantagem que eu acho, mas é inevitável, tá? E outra coisa, isso aqui é uma desvantagem dependendo para quem, tá? Para os trabalhadores realmente é uma desvantagem, mas para os donos de fábrica pode se apresentar como uma vantagem. Bom, não responde bem em situações de emergência, isso é certo, porque ele foi programado para certas situações, tá? E se fugir das situações, tá? Aí ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Numa situação de emergência ele não vai saber o que vai acontecer, tá? Então ele não está sabendo o que está acontecendo, ele vai continuar fazendo. Então, mesmo se ele souber, ele tem decisões limitadas, tá? Então, um ser humano em uma situação de emergência ele responde mais rápido, porque ele tem racionalidade, ele pensa, tá? O robô ele tecnicamente não pensa. Talvez com IA ou inteligência artificial possa melhorar isso aqui, tá? Tem capacidades limitadas, criatividade, tomada de decisão, graus de liberdade e resposta em tempo real, tá? Tudo isso aqui, ó, são capacidades limitadas, tá? Coisas que, por exemplo, tomada de decisão também você pode trabalhar com IA. Graus de liberdade vai depender do projeto do robô. Resposta, controle, certo? Criatividade não tem jeito. Eu acho que isso aqui, ser humano, é ser humano, tá? São caros, tá? Atualmente são caros. São robôs industriais, tá? Então, se você comprar, você tem que comprar sabendo para que a produtividade vai aumentar. Você tem que ter certeza que a produtividade vai aumentar, tá? Componentes do robô. Tem o manipulador, que é o corpo, se fala que é o corpo principal do robô, né? Os elementos estruturais do robô, tá? Atuador final, parte ligada à última articulação, a mão, né? Atuadores são os músculos dos manipuladores, tá? O atuador, na verdade, está relacionado com o motor, tá? Sensores coletam informações do ambiente, certo? Além de coletar informações do ambiente, tem sensores que são os sensores de posição dos motores, tá? Então, eles são necessários para fazer a realimentação do controle, tá? Do controlador. O controlador controla os movimentos, o processador é o cérebro do robô e o software roda no processador e calcula os movimentos do robô, tá? O que a gente vai aprender durante o curso é calcular os movimentos do robô, tá? É isso que a gente vai trabalhar. Bom, estrutura. Nós temos aqui tem são juntas e elos, tá? Mas a ideia é que você tem uma base do robô, você tem juntas, aqui é uma junta, aqui é outra junta, aqui outra junta e tem outras juntas aqui. Tem uma junta aqui, ó, que gira, tem outra junta aqui, certo? Então, quando eu traço aqui, ó, ele está girando em torno disso aqui, ou girando em torno desse ponto aqui, ou girando em torno desse, ou girando em torno desse ponto aqui, tá? E aí você tem o que? A lógica é assim, você tem o braço do robô, isso aqui, esse braço a gente vai ver que é um elo, tá? O antebraço, tá? Que também é um outro elo, certo? E aqui o punho, tá? O robô geralmente, tá? Os robôs industriais, quando eles são de vários graus de liberdade, né? Eles têm três juntas para posicionamento e 3 juntas para orientação. Perdoe a letra, tá? Letra de médico. E a orientação é dada pelo punho, tá? Que eles falam que é o punho, que seria a parte pensa na sua mão, você vai com o seu braço, o ombro, o cotovelo, tá? Seus músculos, né, do braço, você vai posicionar a sua mão e aí a orientação da sua mão é dada pelo punho, tá? Então essa é a ideia. Bom, o que a gente costuma usar mesmo são as estruturas de elos e juntas, tá? Então você tem uma junta aqui,
um elo, outra junta aqui, outro elo, outro junta aqui, outro elo. Isso vai formar a cadeia cinemática, tá? No final você pode ter o atuador final, tá? É assim que ele é dimensionado o robô, tá? Tipos de juntas. Você pode trabalhar com vários tipos de juntas, tá? As principais são prismática e rotacional, tá? Só que a rotacional aqui eu vou dar vários tipos de rotacional, tá? E prismática tem dois, tá? Tem esse aqui que é um de esticar, né? Ele vai para frente e para trás. E esse daqui que você tem um junta ortogonal, a atuação está aqui, tá? E vai para frente e para trás, mas você vai conectar outra junta ou o que for, né? Aqui, tá? Só que essa junta ortogonal, certo? Ela pode ser classificada também como um tipo de prismática, tá? Então a gente vai trabalhar mais com a prismática simples, tá? Que inclui essa junta ortogonal, tá? Bom, das rotações você tem a mais simples, que é a junta rotacional, tá? Ele vai fazer daqui, ele vai migrar para cá, então você tem esse movimento, tá? A torsional, que é um tipo de rotacional, tá? Então você tem aqui, ó. Então você gira em torno um ponto para outro. Esse aqui é um tipo de junta que geralmente começa o robô, tá? Você tem a base aqui, você tem o giro do robô assim. Então isso aqui é uma junta torsional, tá? Você tem uma base fixa e você tem aqui essa segunda parte que gira, tá? Junta revolvente, tá? Que seria uma junta que você tem conectada aqui, então você gira essa peça em torno desse valor aqui do entorno, então você é como se fosse o seu braço com o cotovelo 90 graus, tá? Você gira ele rapidamente. Então, por exemplo, se você ver isso aqui de frente, você vai ver isso aqui, ó. O eixo está aqui, certo? E aqui você pode passar numa posição daqui para cá. Então você movimenta, visto de frente, tá? Olhando por esse lado, tá? Bom, você tem que os robôs podem ser expressos pelos tipos de juntas. Então você pode falar que tem um robô TVR ou torsional. O V eu acho que é revolvente, tá? Que ele vai girar assim. E você tem um rotacional simples, que você gira aqui, tá? Ou outro VRR. O VRR ele é o revolvente inicialmente. Ele gira em torno desse aqui, então o braço vai girar. Aí você tem um rotacional, certo? É um tipo. E aqui você tem um torsional, rotacional e prismático, tá? Então esse aqui ele vai fazer torsional, então ele gira essa base aqui, certo? Você pode girar aqui também e pode ir para cima e para baixo. Tem aqui um exemplo aqui do robozinho aqui, que é mais ou menos assim, tá? Só um detalhe, pessoal. Esses robôs, se a gente for usar a aplicação que a gente vai usar agora, que só tem juntas prismáticas e rotacionais, tá? Que é o que a gente vai trabalhar, tá? A junta esférica que eu vou mostrar para vocês depois, a gente não vai trabalhar, certo? A junta trabalhando com prismático rotacional, considerando, né, que o ortogonal é prismático também, e as outras, torsional e revolventes, também são rotacionais, tipos de rotacionais, você teria esse robô como RRR, que são rotação, 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 e esse aqui também RRR,
qual que é a diferença? É a angulação, tá? Angulação como é que você encaixa as juntas, tá? Mas você pode também ter autores que colocam simplesmente isso aqui, é um robô RRR, mas aí os classificações, a dinâmica, né, ou seja, o matriz DH que vai te dar como é que é esse robô, tá? A gente vai trabalhar com ela mais para frente. Bom, aqui também seria uma matriz RRP, rotacional prismático, certo? E aqui ele fala que é torsional, prismático e ortogonal, certo? Ele, na verdade, ele vai girar aqui, subir e deslocar, tá? Para frente e para trás, certo? E a gente pode classificar ele como um RPP também, tá? Rotacional, prismático, prismático, que o L é prismático e o O ortogonal também é um tipo de prismático, tá? E o outro é o TRR, que são mais uns comuns como o primeiro estágio de um robô de 6 articulações, tá? Que é o torsional, rotacional, certo? Ou essa primeira parte é RRR, certo? Rotacional, tá? Bom, tem esse aqui que é o revolvente rotacional e ortogonal, certo? Que também pode ser trabalhado como rotacional prismático, e ele tem um nominho diferente, uma classificação, é uma denominação diferente. Ele já tem esse nome, isso aqui é uma abreviatura de Selectively Compliant Assembly Robot Arm, tá? Esse cara, tá? É o comum robô pick and place, tá? Ele vai trabalhar com pick and place. Pois, cara, tem 2 ou 3 articulações de rotação e uma de translação. Auxiliam em montagens de equipamentos e posicionamentos de CIs, tá? Esse aqui é o tipo de robô que você vê montando placa de circuito impresso com CIs. Ele vai posicionando as peças rapidamente, tá? Tipos de atuador final, tá? Nós temos 2 tipos principais, o de garra e de ferramenta, tá? Garra é para quando você quer pegar alguma coisa, obviamente, tá? Ferramenta, dependendo, você pode colocar uma solda aqui, você pode colocar um dispositivo de corte, tá? E até para pegar alguma coisa, você pode colocar um sugador aqui, é um tipo de ferramenta, tá? Não é uma garra. Bom, para tipos de garra, você tem um estudo que mostra como o ser humano pega as coisas, tá? Então você pode pegar usando uma estrutura cilíndrica da ponta do dedo como gancho, no palmar você pressiona, esférico, tá? Ou lateral, tá? Esse aqui são vários tipos de jeito que você pode pegar uma coisa. O robô, ele pode fazer isso, tá? Então aqui você tem aqui os tipos de possibilidades de você pegar uma coisa, tá? Então aqui são 3 rotações, tá? Esse. Então você abraça, certo? O material. Aqui você abraça o material, mas você tem uma parte fixa, tá? Então essa aqui é a parte móvel, certo? Que vem aqui e abraça aqui, e a parte fixa fica para um lado como um apoio, tá? Você tem 2 juntas prismáticas. A ideia é que as duas fecham ou abrem, dependendo do que você quer, certo? Esse aqui é um tipo de gancho, tá? Então a ideia é você ter uma rotacional aqui que comanda os dois, tá? Faz com que os dois fechem. Esse aqui vai precisar de um certo mecanismo, tá? Para que feche ao mesmo tempo. Esse aqui é praticamente a mesma coisa que esse, só que para você pegar as coisas você tem que ir para fora, tá? Então você pode pegar o elemento desse jeito também, tá? Aliás, esses dois, se você pode construir de forma que ele possa pegar desse jeito ou desse jeito, tá? Você pode preparar a garra para isso. E aqui você tem uma garra um pouco mais elaborada que essa, ou seja, esse aqui com uma junta você pega, esse aqui não, esse aqui ele tem
várias juntas, tá? A vantagem desse aqui é que ele pode pegar objetos de vários tamanhos, tá? E esse aqui é mais tátil, você vai pegar exatamente nos pontos de contato, tá? Então você vai pegar delicadamente, né? E os pontos de contato aqui para pegar o objeto, tá? Bom, sobre o robô, certo? A parte do robô que a gente trabalha, você tem o que a gente chama de roll, pitch e yaw. Esse denominação, ele é uma denominação de aeronáutica também, tá? Ele é uma denominação de orientação, tá? Em português fica meio estranho. Roll é rolamento, pitch é arfagem, yaw é guinada, tá? Então seria o roll é rolamento, tá? Então você rotação do punho é esse aqui, ó. Você vai rotacionar, certo? Arfagem, certo? É você vai rotacionar aqui. E guinada você rotaciona desse jeito de novo, tá? Então você tem vários eixos de rotação, tá? Você vai rotacionar em torno do eixo, por exemplo, aqui o eixo X, tá? Vamos supor X. Aí depois você tem o eixo, rotação em torno do eixo Y e rotação em torno do eixo Z, que seja, tá? Que é o RPY, tá? Rotação do punho, movimento vertical do punho, movimento horizontal do punho. No final da aula aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou carregar o MATLAB e vou mostrar para vocês a relação entre esse roll, pitch e yaw com aeronáutica, tá? A gente vai voltar essa questão. Acho que para o vídeo não ficar tão longo, eu vou só falar isso aqui. A gente vai voltar a esse assunto, tá bom? Fica melhor, tá? Mas isso aqui é muito utilizado. Então, para quem estuda drone, também tem. Principalmente o yaw. Em drones você te usa o yaw muito, certo? Que é aquele movimento do drone, certo? Que ele gira em torno dele mesmo, tá? Bom, quanto ao software, tá? Linguagem de máquina, certo? Nível de programação mais básico, tá? Ponto a ponto, coordenadas inseridas sequencialmente, tá? Nível primitivo, é possível desenvolver programas mais sofisticados. Tem um tempo de espera, alguma coisa para algum sensor a ler, alguma coisa assim. Programação estruturada, são compiladas mais poderosas, porém difíceis de aprender. Aqui tem if, else, certo? Coisas assim. Tem estruturas de for, while, certo? Para você, estruturas de repetição e de condição, tá? Aí é a programação estruturada, tá? Que é o mais comum agora a gente utilizar, tá? Com timer e tudo mais. Bom, graus de liberdade no robô, tá? Existem graus de movimento e graus de liberdade, tá? Geralmente a gente ouve falar de graus de liberdade, tá? Determina os movimentos do braço robótico no espaço. Cada junta define 1 ou 2 graus de movimento, tá? E então é isso que precisa ser entendido. Uma junta ela pode ter 2 movimentos ao mesmo tempo, tá? Então a gente pode considerar, tá, que o número de graus de liberdade, na verdade, é definido pelo número de variáveis necessárias para definir a posição do robô. É essa a definição, tá? Então, se a junta, você movendo uma variável, ela se move de maneira duas vezes, de duas maneiras diferentes, digamos assim, certo? Ela tem 2 graus de movimento, certo? Mas para você poder colocar ela naquela posição, você mexe numa variável. Então, o grau de liberdade é o número de variáveis que você determina para colocar o robô numa pose. Tá? Geralmente, aqui pelo menos no curso, a gente usa juntas com 1 grau de liberdade. Então, o GM fica igual a GDL,
certo? Certinho? Mas só para conceituar essa questão, temos algumas juntas que, por exemplo, a junta rotativa é a que a gente viu comumente, que você tem um eixo e ela gira para lá e para cá, certo? Agora a junta cilíndrica, ela gira para cá e sobe, certo? Se você tiver uma junta que com o motor que se encaixa, na hora que você gira, ela vira e sobe ao mesmo tempo, você tem 2 graus de liberdade, tá? Para uma junta. Esse aqui é raro, eu nunca vi, né? Geralmente, para fazer esse movimento, você coloca uma junta prismática em cadeia com uma junta rotacional, tá? Junta prismática é 1 grau de liberdade, é aquela que se sobe. Junta esférica, essa aqui é especial, essa aqui realmente tem 3 graus de liberdade. E é como se fosse, se você fizer um robô com 2 juntas rotacionais e uma junta esférica, você tem um robô com aqui está até graus de liberdade aqui, mas na verdade seria o que ele fala, o que a teoria fala pra gente, são 5 graus de movimento e 3 graus de liberdade. Essa é a ideia, tá? Embora tá escrito GL aqui, são 3 graus de liberdade, tá? Fuso é o parafuso, tá? É 1 grau de liberdade, você gira, ele sobe, certo? E planar você tem outro tipo, tá? Seria tanto para frente, para um lado e para o outro, quanto para frente, tá? Esse aqui é o da impressora 3D, tá? Que também é substituído, na verdade, por 2 prismáticos, tá? 2 prismáticos. Geralmente a gente vai trabalhar só com prismático rotativo, esse e esse. Esse aqui, esses dois que a gente vai trabalhar, tá? Quanto a coordenadas robóticas, tá? E espaço de trabalho. Coordenadas lineares, tá? A gente está trabalhando com robô pórtico ou um robô PPP. Tá? Prismático, prismático, prismático. Ele vai conseguir posicionar a garra em qualquer um ponto dentro desse cubo aqui, tá? Essa é a ideia do robô coordenadas lineares, tá? Um robô, como eu disse, impressora 3D, certo? Ou algum tipo de plotter, tá? É um robô com coordenadas lineares, tá? Bom, coordenadas cilíndricas, tá? Aqui é o seguinte, esse robô aqui é um robô que sobe, desce, vira e vai. Então esse robô aqui é PPR, tá? Aí é o seguinte, tem robôs que não são classificados assim quando tem mais juntas. Esse robô aqui é o coordenada cilíndrica. Se você pensar na coordenada cilíndrica matematicamente, você tem que dar o raio, a altura e o ângulo, certo? Aí você tem a posição no espaço, tá? O raio, ele tá aqui, ó. O raio, a altura tá aqui, a altura e o ângulo aqui, certo? Com esses 3 coordenadas, você consegue posicionar o robô, ou seja, prismático, que esse aqui é uma distância, e altura é outra distância, rotacional é o θ aqui, tá? Então esse robô cilíndrico, de coordenadas cilíndricas, o espaço de trabalho é delimitado pelo alcance das juntas, certo? Tanto prismática quanto rotacional, tá? Robô Scara. Esse robô Scara, ele é um robô rotacional prismático, tá? Ele tá fora a ideia, se você olhar ele, certo? Ele também é cilíndrico, tá? Só que o que caracteriza o cilíndrico é essa questão de colocar em coordenadas cilíndricas, tá? Isso que pode facilitar o seu trabalho se você trabalhar sempre em coordenadas cilíndricas. Se você trabalhar em coordenadas cilíndricas, a cinemática inversa do robô é praticamente isso, tá? Você coloca o R, no caso aqui tá invertido, tá? Você vai colocar o H e o R aqui, tá? Deixa eu apertar aqui. E o R aqui, tá? Porque a primeira junta sobe e desce, tá? A segunda junta vai ir para frente, para trás e outra vai rotacionar,
tá? Você pode alterar isso aqui, mas é PPR, tá? Aqui não. Aqui é cilíndrico, mas é RRP, tá? E o alcance dela é esse aqui, do robô, tá? A ideia, na verdade não é bem isso, viu? É um pouquinho diferente. Um dia depois eu mostro para vocês como é que é realmente o robô Scara. É porque aqui ele considera que as juntas giram além do ponto, mas na verdade ele é uma coisa assim, ó. Ele faz um negócio assim, depois assim. Aí depois ele faz um negócio assim, né? Aí sobe, pega toda essa parte aqui, faz um negócio assim, tá? Bom, eu não vou ficar fazendo isso aqui porque depois é mais fácil eu mostrar, tá? Mas esse aqui é o espaço de trabalho do robô Scara, tá? Aí nesse caso geralmente a gente dá o XYZ e ele se posiciona lá. Então tem cinemática inversa envolvida. Coordenadas esféricas. Aqui você tem 3 juntas rotacionais, tá? Então a gente tem coordenadas esféricas que eu não lembro como é que eles chamavam na coordenada esfera, mas seria um alfa, beta e um gama, certo? Que te dão a posição do espaço. Então você pode trabalhar coordenadas esféricas nesse robô, que ele tem a rotação em torno dele mesmo. Aqui ele tem uma rotação por aqui, certo? E ele pode ter uma rotação aqui. Esse aqui, por exemplo, ele está um pouco diferente, tá? Esse aqui, mas o importante é o espaço de trabalho dele, que é esférico, tá? E aí fica fácil trabalhar com coordenadas esféricas, tá? Bom, robô articulado, aí esse aqui, a diferença é que ele não tem só 3 juntas, ele tem mais que 3 juntas, tem 1, 2, 3, certo? Pode ter 4. E ele é o mais utilizado, tá? E ele tem também é esférico o espaço de trabalho dele, certo? Só que ele tem mais graus de liberdade, tá? E características do robô, você tem umas características, são carga útil, que é o peso que o robô pode carregar, alcance, a distância máxima que o robô pode alcançar dentro do seu espaço de trabalho, precisão ou validade, é a precisão com que o determinado ponto pode ser alcançado, depende dos atuadores, tá? E repetibilidade ou variabilidade, é a precisão que o mesmo ponto pode ser alcançado se movimentado e repetido muitas vezes. Essa medida é dada pelo raio do círculo formado pelos movimentos repetitivos para o mesmo ponto. Então você pede sempre para vir para cá, certo? Certo? Vou colocar um X aqui. Aí ele vem para cá uma vez, ele faz isso. Vem para cá uma vez, faz isso. Vem para cá uma vez, faz isso. Vem para cá uma vez, aqui. Aqui. No fim, você faz várias vezes esse movimento. Você faz um raio em volta da onde você que circunscreve, né, todas as tentativas de chegar na posição. E o raio disso aqui é a repetibilidade ou variabilidade, certo? Bom, aqui nós temos um exemplo de um robô, tá? Eu peguei da aula de LB6, se alguém estiver fazendo realmente, tá? Grau de liberdade 6, porque tem 6 juntas. Capacidade de carga 5 quilos, certo? Raio do robô é o alcance, tá? O alcance do robô 710 milímetros, certo? Aí tem os graus que o robô pode alcançar. O tempo de ciclo eu expliquei na aula lá, tá? De LB6. Repeated accuracy, tá? É isso aqui, repetibilidade, tá? Não é a precisão. Repetibilidade dele é 0,02 milímetros, tá? Então ele é bem preciso, tá? Aquele teste que eles fazem de mandar o robô para a mesma posição várias vezes, tá? É bem preciso o raio desse sistema aqui, ó. O raio disso aqui, o raio dessa tentativa de chegar no mesmo ponto várias vezes
é 0,02 milímetros. Então é bem, mas bem preciso mesmo, tá? Aqui tem algumas extensões do que seria a load capacity, isso aqui é para você determinar a potência do motor, tá? Que seriam torques tolerantes e o torque máximo, né? Que seria isso, e as rotações, né? As inércias máximas, tá? Das juntas, tá? Principalmente das juntas 4, 5 e 6, que são as mais são do pulso, tá? E basicamente do questão é isso, o que a gente está trabalhando, das características do robô são essas, tá? Então, basicamente essa aula seria isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo, acho que depois eu faço a apresentação do Rupertial lá. Eu acho que na próxima aula, na aula de orientação de posicionamento 3D, eu devo mostrar a questão do Rupertial, tá? Que eu falo em inglês, porque em português é rolagem, rolamento, arfagem e guinada, tá? Bom, é isso, pessoal. Até mais.